Boa noite, queridos. Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse culto da vitória. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse culto. Então, fique conosco até o final. Aproveite o máximo desse culto e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. E vamos juntos adorar o nosso Deus, louvar ao nosso Senhor. Bom culto e Deus te abençoe. Glória a Deus.
estamos de volta depois desse louvor abençoadíssimo e agora nós vamos ter aquele momento especial, o momento, né, de ofertória, onde nós temos a oportunidade de juntos estarmos investindo no reino de Deus, potencializando o crescimento do reino de Deus através da nossa igreja local. Quero ler com você um texto que está ali em Deuteronômio, no capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1, que diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que hoje lhes estou dando, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhe dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Amém, queridos? Moisés, ele dá essa palavra ao povo e é muito importante a gente compreender que o princípio, ele continua o mesmo. É o princípio da obediência. Você percebe que todas essas bênçãos aqui que Moisés menciona, elas estão condicionadas à obediência a Deus. E nos nossos dias não é diferente. Para que sejamos abençoados, para que sejamos prósperos, nós precisamos obedecermos ao Senhor. Então esse é o caminho, essa é a chave para sermos abençoado. Fala aí para o seu vizinho, a chave para sermos abençoados é a obediência. Então vamos orar juntos, por favor. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá os princípios para que possamos obedecê-los e colher os frutos dessa obediência. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua provisão nas nossas vidas. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor continue suprindo todas as nossas necessidades, suprindo as necessidades da tua igreja e nos fazendo transbordar para a direita, para a esquerda, para a frente, para a retaguarda, em tudo o que fizermos. Nós louvamos o teu nome e queremos consagrar a ti as nossas sementes. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer glória a Deus. Então faça isso agora, usando o nosso QR Code, faça uma transferência, ou se preferir, nos próximos dias, fazendo um depósito em uma agência bancária ou uma casa lotérica. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semeadura. Paz. Deus te devolverá muito grande, metida, sacudida e transbordante. Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Olha o que muita gente pensa. Muita gente erra quando não oferta a Deus e não entende que só é dessa forma que as bênçãos vêm. Mas você vai ter vida abundante, e a vida abundante você poderá ter quando você realmente der pra vir a Ele. Então dê, e Deus te devolverá. Muito grande, medida, sacudida e transbordante. Dê, e Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Amém. A paz de Cristo para todos os irmãos da Igreja Paz Church São Gonçalo e para todos que vão estar assistindo, a esse vídeo, a esse culto online, que você possa ser muito abençoado
Assim como eu tenho sido, eu tenho certeza que você também será, em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um culto da vitória, em nome de Jesus. Queremos dar a nossa paz do Senhor, né, para todos aqueles que estão assistindo a esse vídeo. Eu tenho certeza que Deus falará ao nosso coração, vai ministrar, vai abençoar e vai fazer com que nós possamos buscar a direção dele para as nossas vidas. Amém, queridos? Não vou me demorar muito, vamos pregar no livro de Josué, vamos meditar nesse livro de Josué, no capítulo 24. Amém, queridos? O tema da nossa mensagem hoje é a decisão de viver para Deus. Precisamos decidir viver para o Senhor. Precisamos realmente buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Amém, querido? Então, o tema da nossa mensagem é essa, decisão de viver para Deus. Esse texto de Josué 24 é um texto que me traz muita atenção, né? Me traz uma reflexão muito grande em relação a tudo aquilo que Deus fala, né, através de Josué, mostrando para o povo aquilo que ele já fez por nós, da onde ele nos tirou, né, do que ele fez por mim e por você. E agora ele coloca o povo, né, diante de Josué, para que Josué fale ao povo, para que o povo decida a quem eles querem servir. Amém? Vamos lá então, para a gente entendermos melhor. Vamos ler o capítulo 24 de Josué, a partir do versículo 5 até o verso 24. E diz assim: Então enviei Moisés a Arão e feri os egípcios com pragas com as quais os castiguei. E depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados, quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios e fiz voltar o mar sobre eles e os encobrir. Vocês viram, com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os fariseus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. E não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram, e nelas vocês moram e comem de vinhas e olivas que não plantaram. Agora temam o Senhor e sirvam-o
com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates, no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra de vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Essa é a declaração de Josué. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nesta terra. E também nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. E Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo e é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, Ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. E o povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunha contra vocês mesmos que escolheram servir ao Senhor. Então eles responderam, Disse Josué: agora então joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Aleluia! Glória a Deus! É tempo de nós decidirmos a quem estamos servindo, ou a quem vamos servir, ou a quem vamos adorar. O povo de Deus estava diante de Josué, que foi usado por Deus para falar ao povo, para ministrar no coração do povo, fazer com que o povo relembrasse tudo aquilo que Deus fizera por nós, fizera por eles. Deus tirou o povo da escravidão, do Egito, libertou o povo, direcionou o povo através de Moisés para sair de lá do Egito. Depois Deus fez com que eles atravessassem o mar, fez com que os egípcios fossem mortos para que eles saíssem da escravidão do Egito, até chegarem ao lugar onde Deus prometera, que era a terra que mana leite e mel. O Senhor, Ele mostra ao povo tudo aquilo que Ele fizera por eles. E Ele chama Josué, para que Josué reúna o povo e fale ao povo em relação a quem o povo queria servir. Se a Deus, ao Senhor, o nosso Deus, ou aos deuses estranhos. Porém, a gente entende que esse texto também nos traz uma reflexão muito inteligente em relação à nossa vida também, porque agora nós fomos libertos, fomos livres da escravidão, aceitamos a Jesus, agora Jesus morreu na cruz e nós também tomamos
essa atitude em dizer que servimos a Deus. O povo naquela época também era assim. Deus fazia de tudo por eles, Deus abençoava, Deus abria o mar, Deus livrava o povo do mal, Deus enviava alimento, Deus fazia vários milagres para o povo, e mesmo assim, ainda assim, o povo muitas vezes se rebelava contra Deus. O povo muitas vezes até mesmo criaram estátuas, deuses estranhos, para poder adorar, não entendendo que o único Deus que nós devemos servir é o Senhor. Amém, queridos? Vamos trazer isso também para a nossa vida hoje, nos tempos de hoje, nos tempos de Jesus. Nós agora estamos na presença de Deus, né? Dizemos que andamos com Jesus, dizemos que estamos na presença de Jesus, mas se nós pararmos para pensar em relação como nós temos servido a Ele, como nós temos decidido fazer a vontade dEle em nossas vidas, é importante a gente refletirmos nisso, é importante nós pensarmos nisso. Tem coisas, querido, na nossa vida que vai nos tirar do foco, né, de servir a Deus, e são coisas que a gente às vezes pensa que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Nós sabemos que a nossa vida agora, ela deve ser diferente, nós devemos viver de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, buscarmos um relacionamento com Ele, buscarmos uma vida de oração, de comunhão, para que nós não percamos o foco de quem nós temos servido. Tem coisas que vai tirar o nosso foco, querido. Às vezes a gente pensa que idolatria é somente você adorar a uma imagem, quando a gente sabe que não é isso. Adorar uma imagem também é idolatria. Mas existem várias coisas na nossa vida, né, que vai fazer com que a gente, muitas vezes, idolatre alguma coisa que a gente gosta muito. E a gente começa, talvez, idolatrar essa tal coisa que a gente pensa que está nos fazendo bem. Por exemplo, às vezes, querido, na verdade o povo, né, Deus sempre dava o escape, Deus sempre abençoava o povo, e mesmo assim o povo sempre se esquecia de Deus, esquecia de quem ele serviu e começava a desviar o seu caminho, começava a buscar outro foco, começava a buscar outra situação. E a gente também somos assim nos tempos de hoje. Idolatria não significa você somente adorar uma imagem, mas aquilo que você coloca na frente de Deus torna-se uma idolatria na sua vida e na minha vida também. Se nós decidimos servir a Deus, nós precisamos realmente colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido. Josué, ele era um homem de Deus que foi uma bênção, ele foi um instrumento poderoso na mão de Deus, porque quando ele decidiu servir a Deus, ele foi discípulo de Moisés, e Deus usou Moisés para tirar o povo do Egito, e depois usou a Josué, que era discípulo de Moisés, para que o povo pudesse chegar à terra prometida, aonde Deus prometera que o povo chegaria. Amém, queridos? E Josué, por ser um homem de Deus, obediente, ele aprendeu a ser obediente, a ser fiel, a ser temente a Deus. Ele não se desviou nem para a esquerda, nem para a direita. Ele sempre obedeceu a voz de Deus. Porque lá no começo do capítulo de Josué, Deus fala para Josué, para que ele fosse forte, para que ele fosse corajoso, né? Que Deus estaria com ele todos os momentos. E o Senhor também falou para que ele não se apartasse da palavra de Deus,
mas que ele meditasse de dia e de noite, para que ele pudesse ser bem-sucedido. Amém? Então, eu e você também precisamos entender isso. Agora que decidimos viver para Deus, viver para Jesus, a nossa vida precisa ser realmente diferente, para que as pessoas vejam que Deus está em nós. E muitas vezes a gente esquecemos de Deus, querido, por tão poucas coisas. Começamos a idolatrar, às vezes até mesmo, como exemplo, um carro. Tem homens, querido, que ele gosta tanto do seu carro, que ele vive o tempo todo namorando o seu carro, cuidando do carro, né, zelando do carro, e esquece de ir para a igreja, esquece de orar, deixa de fazer coisas para Deus, para poder estar com o seu carro. Isso também é uma idolatria. Isso também torna-se uma idolatria. Você gostar mais de algo do que estar na presença de Deus. E Josué, ele chamou a atenção do povo em relação a isso. Quando o povo falou, não, pode deixar, Josué, nós serviremos ao Senhor, né? Nós decidimos servir a Deus, mas Josué chamou a atenção do povo. Olha, vocês não estão em condições de falar isso. E Deus vai se irar contra vocês, se vocês decidirem não obedecer. Então a gente vamos pensar juntos. Nos tempos de hoje também é assim, querido. Tem pessoas dentro da igreja que não conseguem se firmar, que não conseguem caminhar de uma forma em que a vida dela seja direcionada por Deus. Dentro da igreja tem muitas pessoas que não conseguem ter uma vida reta, uma vida diante de Deus, porque ela não consegue, sabe, se desprender de coisas que ainda ela carrega. Deus faz tanto por ela, ela vem para a igreja, ela adora a Deus, ela canta louvores, ela até mesmo ora. Deus abençoa tanto essa pessoa e muitas vezes ela esquece de quem ela decidiu servir. Por poucas coisas deixa de vir ao culto, por pouca coisa deixa de orar, por pouca coisa fica aborrecido, por pouca coisa essa pessoa esquece quem ela é e a quem ela decidiu servir, que é o Senhor. Amém, queridos? Então entenda isso. Nos tempos de hoje, se a humanidade percebesse isso, que vale a pena nós decidirmos servir a Deus, porque a Bíblia mesmo diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Imagina se todo brasileiro pensasse, decidisse, né, na verdade, servir a Deus. Se a nação brasileira decidisse andar nos caminhos de Deus, obedecer a palavra de Deus, honrar ao nosso Deus, nós seríamos muito abençoados, querido. Muito abençoados. Nós temos uma grande porção, ou seja, temos muitos cristãos no Brasil, mas se toda a nação decidisse servir ao Senhor, nós teríamos uma vida muito abençoada. Nós teríamos tempos tão bons, momentos tão bons, que muitos ficariam admirados, porque vale a pena servir a Deus. Se toda a nação, se todo o mundo decidisse servir a Deus, somente a Deus, tudo seria diferente, querido. E assim também é na nossa vida. Por isso que Deus chama o povo para mostrar para ele que Deus fez tudo por eles. E agora eles precisavam somente fazer uma coisa importante para Deus, que era servir a Ele com integridade, que era andar no caminho de Deus, era viver para Deus, era crescer na presença de Deus espiritualmente. Amém, queridos? E nós decidimos isso. Eu e você agora decidimos isso. E precisamos ser fortes, precisamos manter o foco. Se decidimos viver para Deus, então agora temos que fazer a vontade de Deus. Temos que lançar fora tudo aquilo que não é da vontade de Deus em nossa vida.
idolatrias, coisas que a gente idolatra. Tem pessoas que idolatram coisas tão pequenas, sabe? E que muitas vezes ela, por causa dessa coisa pequena, ela deixa de estar na presença de Deus. Isso é muito ruim. Deus não se agrada disso. Então não adianta você estar na igreja, você frequentar uma igreja e você não está demonstrando que realmente você está servindo a Deus. Temos que refletir nisso, temos que pensar nisso. Deus nos chamou para coisas grandes, para coisas maiores. Todos os milagres que Deus fez para libertar o povo foi milagres poderosos, sobrenaturais, querido. E Deus tem coisas maiores para mim e para você também. Mas para você receber, você precisa entender que agora você decidiu viver para Jesus. E se você decidiu viver para Jesus, saiba que a sua vida agora pertence a Ele. Que o seu tempo pertence a Ele. Amém, querido? Que as suas atitudes precisam ser as atitudes que a palavra nos ensina. Que as nossas decisões, ela pode mudar a nossa vida, a nossa história, quando é direcionada por Deus, quando é direcionada pelo Espírito Santo, pois nós temos dentro de nós o Espírito da verdade, da justiça, do amor, da bondade. Então tudo pode ser diferente, querido. O mundo está dessa maneira porque não quer decidir viver para Deus. As pessoas se enganam. Tem pessoas que falam que ama a Deus, mas não ama nada. Ela quer amar a Deus, mas ela quer fazer somente a sua vontade, sua própria vontade. Esquece que Deus é que precisa prevalecer na nossa vida. Então vamos pensar, vamos entender que Deus tem sempre o melhor para nós. Deus chama a atenção do povo porque Ele quer que nós sejamos muito abençoados, que nós vivamos tempos melhores, tenhamos tempos melhores. Nós tivemos aí, querido, agora, esse fim de semana passada, eleição para prefeitos e vereadores. Tivemos que tomar decisões. Amém? Tivemos que decidir quem nós íamos colocar na prefeitura ou lá na Câmara Municipal. E se nós não tivermos a direção de Deus para tomar uma decisão correta, nós vamos sofrer lá na frente, porque a gente sabe que o sistema desse mundo jaz do maligno. Jaz do maligno, querido. Então nós precisamos decidir da forma que Deus quer, na vontade de Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus. Não podemos tomar decisões erradas. Decisões erradas, querido, só nos traz problemas, transtornos. Porque quando nós decidimos servir a um Deus verdadeiro, um Deus único, nós teremos direções corretas para fazermos a vontade de Deus prevalecer. Amém? Eu tenho certeza que Deus realmente nos traz a tua presença para que nós possamos entender que agora nós servimos a Ele, nós decidimos viver para Ele. Isso traz uma reflexão para nós, se temos realmente servido a Deus da maneira em que Ele nos chama para servir, com integridade, na verdade, na justiça, no amor, sendo testemunhos, sendo pessoas íntegras, sendo pessoas, querido, que atraem outras pessoas. Nós precisamos decidir todos os dias que nós servimos a Deus e que as nossas atitudes, elas precisam ser atitudes que agradem ao Senhor. Elas precisam ser atitudes, querido, que possam exaltar o nome do nosso Deus. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Adorado seja o nosso Deus acima de tudo e de todas as coisas.
Sabe, quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a pensar nas maravilhas que Deus fez, nos milagres que Deus fez para libertar o povo, para levar o povo para a terra que emana leite e mel. Como nós devemos ser gratos a Deus, querido. Como nós devemos ser gratos a Ele, porque mesmo sem merecermos, Ele tem sido tão bom para mim e para você. Então a nossa decisão, ela não foi uma decisão errada. Decidimos servir a Deus, mas precisamos servir a Deus com integridade, com maturidade, buscando obedecer, buscando ser fiel o tempo todo, todo o tempo, sermos fiel e obediente ao Senhor. Eu sei que não é fácil, mas se decidimos servir a Deus, temos que ter força para caminharmos junto com Ele, para vivermos junto com Ele e assim alcançarmos todos os milagres que Ele tem para mim e para a sua vida. Quer ter vitória, querido? Pague preço, sirva a Deus com integridade. Ande nos caminhos do Senhor, seja obediente, seja fiel e verás o milagre de Deus na sua vida. Amém? Vamos encerrar, vamos ler Salmo capítulo 19, somente os versos 9 ao 11, para nós vermos como vale a pena, Tem tantas coisas que eu poderia falar sobre idolatria, mas eu não quero ficar aqui falando isso, porque, na verdade, a gente para refletir, para pensar, e a gente sabe o que tira o nosso foco, o que nos tira da presença de Deus. Então pense, porque eu não quero julgar ninguém, não estou aqui para julgar ninguém, querido, sabe? Mas eu penso que nós temos que refletir e pensar como tem sido o nosso tempo para Deus. Amém? Como tem sido o nosso tempo de oração, de busca, como tem sido o nosso tempo de intimidade, comunhão. Se nós temos servido a Deus com integridade, temos que pensar e entender que vale a pena, querido. O nosso Deus é tão maravilhoso, o nosso Deus ele é tão bom, que Ele é capaz de mover céu e mar em meu e em seu favor. Portanto, o povo, Deus fez tantos milagres no meio do povo, e o povo mesmo assim, muitas vezes se rebelaram contra Deus. Mas eu e você, querido, hoje, que entendemos a palavra de Deus, que olhamos a palavra de Deus de uma maneira diferente, pois temos o Espírito Santo para nos ensinar, precisamos buscar obedecer e fazer a vontade de Deus para que a nossa vida seja uma bênção. Mas Salmo 19, versos de 9 a 11, para nós fecharmos e entendermos o que é o melhor para nós. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, e há grande recompensa em obedecer-lhe. Amém, queridos? Então, a palavra de Deus, elas são mais desejáveis precisa ser mais desejáveis do que o ouro, do que a prata, do que todas as coisas que nós podemos enxergar, querido. A palavra de Deus, ela precisa estar impregnada dentro de nós, porque só assim nós iremos alcançar e sermos recompensados por obedecermos a palavra de Deus. O salmista ele declara isso, olha, eu vou repetir: o temor do Senhor é puro e dura para sempre.
As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel e do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é divertido, e a grande recompensa em obedecer-lhes. Amém? Tema ao Senhor. Saiba que você agora serve a Ele, que você é um servo de Deus, e servo obedece, amém, querido? Ao seu Senhor, e o seu Senhor nos abençoa, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Então, eu tomo posse nesta noite dessa promessa. Você aí na sua casa também, faça isso, tome posse. Fala, eu tomo posse dessa palavra na minha vida. A partir de hoje eu quero, decidir viver integralmente para o Senhor. Deixar de lado as minhas vontades para fazer a vontade de Deus prevalecer na minha vida. Deixar de desejar as coisas deste mundo para desejar as coisas de Deus, que são mais doces do que o mel, mais doce do que o favo. Amém, querido? Então, isso deve ser desejável dentro de nós. Servir ao Senhor de todo o nosso coração. Aleluia! Louvado seja Deus, hoje e sempre, na minha e na sua vida. Tome posse, querido. Que Deus te abençoe poderosamente. E que você saiba que Deus faz muito por você. E que agora nós precisamos servi-lo de todo o nosso coração. Amém? Que Deus te abençoe, que você fique na paz, que o Senhor te guarde e te livre de todo o mal, e que as bondades do Senhor estejam sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família, e o amor de Deus prevaleça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus. Graça e paz. Amém.